Você tem interesse em decoração ou design? Quer saber mais sobre a área? O Centro Europeu traz para você um novo podcast. É o DDD, Descontração com Design e Decoração. Um programa voltado para os amantes da criatividade, em conversas divertidas e descontraídas. Vamos receber diversos profissionais da área para trocar experiências e muitas histórias. Eu sou o Felipe Bender e juntamente com a Jordana de Fraga e a Lorena Furosawa, te esperamos aqui no DDD. Olá, eu sou Jordana Fraga, sou professora e supervisora do curso de Decoração de Ambientes do Centro Europeu e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre Personal Organizer com a especialista Adriana, que vai contar a história dela. A gente vai bater um papo com vocês para vocês entenderem a conexão da profissão de Personal Organizer e decoração. Tudo bem, Adri? Tudo bem, prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Um prazer é nosso te receber, uma honra ter você como aluna da escola, Sim. né? E estar aqui hoje conversando com você. Exato. Então me conte, Adri, a gente estava conversando um pouquinho, você não é curitibana, somos duas que estamos aqui na cidade sem ser curitibanas. Exatamente, sou de São Paulo, capital. Eu vim pra cá há 15 anos, que bate, né, nós duas, né? 15 anos eu também. Aqui. Eu fiz administração lá e sempre trabalhei na área, né? E daí meu marido veio transferido pra cá. E aí eu vim com ele com a força do ódio. Eu falo isso pra todo mundo, por quê? Porque minha família tá lá, né? Cresci lá, os amigos lá. Mas enfim, a gente segue igual carteiro, né? A gente brinca. E quando eu cheguei aqui foi uma adaptação muito difícil, porque assim, eu fui morar em prédio, eu lembro que eu cheguei em julho, então assim, você não via ninguém na rua. E eu sou louca, assim, as minhas filhas odeiam sair junto comigo porque eu falo demais. Eu cumprimento a minha alma na rua, todo mundo me conhece. Então é muito louco isso. E eu tive muita dificuldade em fazer amizade no começo, mas assim, pra resumir a história, quando você faz amizade aqui. Eu falo que é uma característica muito bacana. Exato, do curitibano. Isso. Porque você demora um pouquinho, né, pra entender, porque é outro ritmo, a cidade tem uma origem mais europeia, as pessoas são mais reservadas, mas elas são amigas pra vida, né? Eu falo que os meus amigos curitibanos é pra vida inteira. Exatamente. E meu marido fala que eu já estou mais curitibana do que gaúcha. E todo mundo fala isso, né, que assim, uma vez que você vem, você não quer mais ir embora. E essa pessoa sou eu. Hoje eu vou para São Paulo para visitar minha família, para estudar, pra fazer alguma coisa, e fico desesperada para voltar. Porque aqui você vê, as pessoas reclamam do trânsito aqui. Aqui não tem trânsito, para mim não tem, que ficava 2 horas parada com o carro, né? Então assim, para mim hoje eu estou no céu e sou curitibana. Então foi isso. Então aí quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu não vou mais ficar nessa área. Eu descobri que estava grávida, tal, com uma filha pequena. E daí depois de um tempo eu fui fazer um curso de organização para mim. Foi daí que a área de organização entrou na minha vida. O que eu achei mais curioso, Adri, porque assim, no casal sempre tem um organizado e um que não é organizado. Meu marido é extremamente organizado, tá? E eu não sou. E você procurou um curso, eu li um livro agora sobre organização, que é uma japonesa que fala sobre organização, foi o Thiago que me deu de presente. A Mary Kondo. Mary Kondo, eu ia falar. Então a Mary Kondo fala, e eu fiquei impressionada, porque a história dela, ela organiza a vida da família desde criança. Exato. Então parece que já estava determinada a fazer aquilo. Pra você foi ao contrário, né? Ao contrário. E essa é a história que a gente escuta de muitas meninas, né? De muitas amigas. Fala assim, desde cedo que eu era organizada, minha tia falava, minha mãe falava que eu tinha que fazer isso e tudo mais. E eu era ao contrário. Eu sempre odiei organização, achava um saco. Mas chegou um ponto que eu tive que fazer pra mim. E o meu marido é simplesmente mega organizado. Ele não tem um papel fora do lugar, uma caneta simétrico, e ele se acha tudo, né? Então eu falei, vou fazer um curso pra mim. Fiz, implementei e me apaixonei. Falei, realmente é o que a gente vive, é o que a gente passa para o cliente, né? Você vê que quando a sua vida está organizada, tudo flui. Então é isso que a gente passa, e quando a gente realmente tem esse retorno, realmente as pessoas falam, não, realmente você tinha razão. Antes eu não queria fazer investimento e tudo mais, eu achava que era bobagem. Porque eu falo assim, eu falava assim pro Thiago, né? Mas eu sou organizada na minha bagunça, eu me encontro na minha bagunça. Essa é uma frase clássica. Todo mundo que é desorganizado fala isso. Ele falou, não, você vai economizar tempo. Então, hoje, eu segmento várias coisas. Esse livro foi um investimento pra minha vida, mas claro, não cheguei a seguir isso como profissão. Mas assim, isso é muito bacana. Porque realmente, né, Adri, depois que se organiza a vida, tudo flui melhor. A energia, eu acho, da casa, tudo isso influencia, né?
E nunca fica, a gente vai chegar mais na frente, mas não fica só na casa, vai para a vida da pessoa. Você pega outros nichos, corporativo, para o amigo, então é uma coisa que se estende, né? Então foi muito bacana fazer esse curso, levar isso para a vida das pessoas. Eu falei, não, é para isso que eu quero. Aí eu voltei a São Paulo, fiz outros cursos que eu falo que assim, é como uma graduação, né, esse curso de Personal Organizer. Você faz um curso básico e você tem as especializações para você fazer. Então tem de pós-luto, tem de treinamento, tem de mudança, tem de baby, e aí vai. E aí você não, eu gosto de tal área, né? Eu comecei na área baby, né? Gestante e tudo mais, então eu entrei muito nesse nicho. E depois vai mudando, como tudo muda, a pandemia trouxe muita coisa ruim para muita gente, claro, mas abriu muitas portas da organização também. As pessoas estavam em casa, precisavam se organizar. Muitas estão em casa até agora, em home office. Né? Isso é uma coisa para a vida. Aquela coisa que a gente via... Foi uma nova realidade que ficou. Porque as empresas... Eu tenho um amigo que tem empresa... E enfim, um arquiteto aqui em Curitiba. Sim. E eu precisava fazer uma entrevista com ele, que eu estou escrevendo um artigo. Ele falou, Jordana, eu fiz um escritório de 150 metros maravilhoso, aqui na Padre Anchieta. E eu vou ir para te atender, porque toda a minha equipe, nós somos 14 arquitetos e designers e decoradores, né, no escritório. Sim. E eles todos trabalham em casa. Então eu acredito que isso é uma nova realidade hoje. As pessoas, o home office funcionou. E antes aquela brincadeira que a gente via com os memes, né? Que você estava aqui fazendo entrevista e um marido que passava de toalha no fundo. Era um fundo feio, então era a cama que estava ali, entrava alguém. E as pessoas começaram a mudar isso. Então, assim, essa questão do layout também. Foi daí também que me chamou a atenção para o curso, porque assim, para você ter um fundo bonito, você precisa saber fazer esse fundo bonito, né? Para saber onde as peças encaixam, né? E aí começou a crescer muito esse trabalho. E aí entrou muito para mim a questão da mudança. As pessoas mudavam, falavam, nossa, mas e agora o que é que eu faço, o que é que eu faço aqui? E aí eu acabava que fazia muitas coisas para o cliente. E foi daí que eu fiz outra especialização que eu já tinha feito, fiz outra em pré e pós-mudança. Então hoje o cliente ele me entrega a chave da casa antiga e a casa da nova e eu entrego para ele a casa pronta. Mas você quando vai fazer, uma curiosidade, tá? Quando você eu vou fazer a mudança na minha casa, você chega a fazer uma pré-seleção do que não funciona já na pré-mudança ou você não faz essa pré-seleção? É o próprio cliente que faz? Então, isso depende muito do cliente. A gente sente muito, né? Eu falo que é uma questão muito de ética, porque as pessoas sempre pensam assim, mas eu não vou chamar uma personal porque ela vem aqui e vai jogar tudo que eu tenho fora. E a gente sabe que as pessoas têm apego a tudo, e é uma coisa normal. Às vezes o que é lixo para mim não é lixo para você. Com certeza. E por conta também de alguns profissionais que não, eu falo que todo tipo de segmento tem, não tem muita ética, a gente acaba que paga por isso. Então isso foi uma coisa que eu tomei muito assim, cuidado no início, né, de deixar bem à vontade. Você quer fazer um descarte antes? Aí quando ele vejo que ele fica meio assim, não, então não tem problema. A gente leva tudo que você tem e aos poucos eu vou dizendo para esse cliente que aqui não ficou legal, que não coube. Então ele é obrigado a retirar. Porque eu vou contar a minha experiência. Eu morava numa casa de 260 metros, tá? Fui para um apartamento que eu moro até hoje de 110. Sim. Ou seja, 160 metros a menos. Né? 150. O que aconteceu? O meu marido, Jordana, faça um descarte antes. Sim. Não, eu não quero. Só que a gente só descobre a quantidade de coisa que a gente tem guardada. Quando muda. Né? Quando vai mudar. Exato. Porque eu não tinha noção de que eu tinha tanta coisa. Adri, quando eu cheguei no apartamento, entrou, até engraçado, entrou todas as caixas. Eu não conseguia entrar. Então. Nós tivemos que a primeira noite ir para um hotel, porque não conseguia entrar dentro de casa com o excesso de coisas. Eu nem acreditei, eu disse, mas meu Deus, porque daí fica tudo organizado. Realmente contratei uma empresa também, eles organizaram tudo, e aí como foi tudo organizado, foi um volume muito grande. Nesse caso, você teria que ir na minha casa antes? Antes. Aí, porque você sabendo que eu vou para uma casa muito menor. Isso. E aí tem alguns clientes que dá realmente essa abertura. Então eu quero fazer uma limpa, né? Enquanto você estiver lá que fazendo a embalagem com o pessoal, aí eu já dou a dica. Não, eu venho antes. Aí na proposta eu já envio para ele. Esse é uma proposta de antes, a pré e a pós. Então tem outro tipo de serviço aí. Porque se a gente deixa para fazer ali na hora é complicado, porque ali é pauleira, é trabalho. Eu vejo os seus stories, gente, ela trabalha muito, tá?
Eu vejo bastante, assim, as meninas trabalhando. E quantas meninas são com você hoje, Adri? Então, na realidade, assim, não é ninguém fixa, né? A gente, elas prestam serviço, tanto para mim quanto para outras também. E aí, é quantas meninas precisarem. Eu já entrei na casa com 12, 15 meninas. Depende, né? Da casa, assim como tem o cliente que fala assim, Adri, eu não quero muita gente aqui. Porque eu, assim, é o meu modo, né? Eu gosto de levar mais pessoas para entregar antes. Tem algumas meninas que gostam de ficar 15 dias, 20 dias na casa do cliente. Eu, particularmente, acho isso o fim. Porque chega um momento que você não quer mais olhar para mim e eu também já estou de saco cheio de estar ali. Não, e às vezes a pessoa também tem essa ansiedade de querer estar tudo organizado. Porque aí eu tô ali mexendo nas suas coisas, né? Então, assim, quanto mais rápido eu conseguir fazer, melhor vai ser. Claro. Né? Então, assim, eu já levei 15 meninas, como eu tava falando. Tem cliente que fala assim, eu não quero muita gente aqui. A pessoa tem toque, enfim, a gente tem que entender. Aí sim, eu fico uma semana e meia fazendo por partes, né? Vamos fazer então a cozinha, fazer depois o quarto e tudo sai como a cliente quer. Então, hoje a gente tem especialista em arquivo, em cozinha, em louçaria. Então, de acordo com o perfil do cliente, eu levo as meninas certas. Entendi. E Adri, uma pergunta também pessoal, né? Mas eu acho que é importante porque eu acho que é uma vivência. Esse podcast é dela, gente. Mas é muito interessante. Quando, por exemplo, assim, você mudou, porque agora você falando, como conecta a decoração. Porque eu levei toda a decoração, né? E aí o que acontece? O cliente, você chegou lá, montou tudo. Antes de você fazer o curso, você colocava os objetos no lugar ou deixava para cliente? Como que funcionava? Então, foi exatamente por isso também a ideia de fazer o curso. Porque muitos falavam, você decora? Eu falei assim, olha, eu não sou especialista, mas a gente, assim, eu lia bastante, o Google hoje é uma benção, né? Então eu falava, eu consigo fazer. E no final eu sempre fazia isso para o cliente, ou eu, ou as meninas também. Na questão de buffet, de taça, entender de taça, eu fiz curso também, para saber qual é a taça para ali, a taça para cá, para a gente levar isso para o cliente também. Então foi isso que chamou a atenção. Então às vezes quando eu ia fazer esse pré-orçamento para o cliente, ele falava, olha, eu tenho esse quadro, o que você acha, eu levo ou não levo? Aí eu tinha que conhecer o espaço de depois para eu poder dizer para ela, né? Ela me mostrava a planta, a gente aprende a ver um pouco de planta também. E eu falei, não, eu acho que esse fica bonito em tal lugar, porque a arquiteta falou que eu tenho que pegar tudo novo. Eu falei, não é assim também, né? Porque, enfim. E aí a gente vai dando uma olhada e foi daí essa ideia de fazer o curso, né? E eu confesso, já pegando esse gancho, que eu falei assim, eu vou fazer o curso porque eles vão ensinar onde colocar o vaso aqui e ali e tá tudo bem. E o curso não, o curso realmente abriu muito a minha mente, assim, em relação a quantas coisas a gente pode fazer, trabalhar para o cliente, isso é bem bacana. Realmente uma coisa casa com a outra. E me incomodava muito essa questão de ser mais uma. Eu nunca quis ser mais uma, né? Então depois eu fiz um curso de concierge, que eu tenho alguns clientes fixos hoje, porque eu estava dentro da sua casa e eu via que a sua dor não era só a organização. A empregada falava, mas o que eu faço de almoço hoje? Tem tal coisa para comprar, tem tal coisa para fazer. Então você lá do trabalho ficava preocupada com a sua casa, com a rotina dos filhos. Eu falei assim, eu posso cuidar disso também. E aí eu fiz uma especialização. Meu Deus, Adriana, é uma necessidade na vida de todo mundo. Exato, E eu fiz minha especialização e eu tenho 3 clientes fixos hoje, né, contrato, que eu 1 ou 2 vezes por mês eu presto esse serviço para ele. E eu ontem mesmo acabei de fechar um de governanta. Eu não sou governanta, mas o cliente falou, eu quero você de 15 ou uma vez no mês na minha casa, para você colocar ordem na casa, para você vir aqui ver o que está funcionando, o que não está. Então, tipo assim, olha como isso casa, né, com o nosso serviço. E tem que ter, e assim eu falo, você tem que gostar. Porque não é todo mundo que... Tem muitas meninas que vão, eu gosto de ir lá, ficar o dia inteiro na casa do cliente, fazer as minhas dobras e ir embora. E tá tudo certo, porque é perfil. E eu já gosto muito de estar na rua, de resolver problema, né? Eu acho que por conta que eu era secretária antes, então eu já organizava resolvi... já a vida de uma pessoa. Hoje você organiza de várias famílias. Exato, E às vezes eu falo isso, sabe, Adriana? As pessoas falam, Jordana, mas você veio, eu venho de gestão de pessoas, depois na área comercial, mas eu acredito, assim, a Lorena sempre fala isso, né? Que é a nossa professora lá da escola. Ela fala, a nossa vida é um mosaico. E cada pedrinha, a gente não começa do zero, né? Sim. Então, assim, você teve essa experiência naquele momento,
da vida, mas é uma pedrinha que vai fazer parte do teu mosaico, que em algum momento teve o porquê de você trabalhar como secretária há anos de uma grande empresa e conseguir organizar. Você organizava a vida de uma pessoa, que não é fácil também, de um empresário tão importante. E hoje, né, organiza a vida de várias famílias. Facilita, porque você já teve essa experiência. Claro que de uma outra proporção, mas pra você ver assim como essa história do mosaico, né, cada lugar que a gente passa tem um porquê. Exatamente, né? Eu falo muito, né? Ali, naquele momento que você vive, às vezes você não entende, né? Quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que vai acontecer comigo e tal? Mas eu tinha que passar por isso. Eu tinha que ficar em casa com a minha filha, porque eu tenho duas, né? A primeira, eu voltei com 2 meses ao trabalho, nessa vida louca. E eu tive que ficar em casa com a outra para ter essa experiência que eu não tive com a outra filha. Então, com o tempo que ele me mostrou isso, o tempo ele te mostra que você pode trocar também. Eu fiz faculdade de uma coisa, estou trabalhando com outra. Sim, você muda ao decorrer da vida, você muda o seu estilo, você muda tudo, né? Então, eu acho isso saudável, né? É saudável. E eu acho bacana assim, que você passa para quem está em casa também, que em qualquer momento é possível. Eu mudei depois dos 40, né? Não, mas você assistiu a aula online ontem? Assisti um pedaço. A Ingrid, ela é uma aluna que foi fazer um curso. Ela fez o curso de decoração num primeiro momento por hobby. E ela ficou impressionada com a qualidade do curso e as possibilidades. Sim. Ela, Jordana, mudei de ideia. Ela fez pra casa dela. Ela disse, eu vou fazer, bem na pandemia, onde muita gente procurou online, né, na pandemia. E ela mudou completamente, agora tá fazendo faculdade, né? E ela disse, é um caminho, gente, que é um eterno aprendizado. Então, assim, pra gente ver que realmente não tem... Ela tem 50 anos, não. Ela tem 45 anos. Mudou de profissão aos 45 anos. Então, assim, às vezes a gente tem medo, né? Mas meu Deus, eu fiz isso a vida inteira. Mas não é, gente. A vida é muito curta pra fazer a vida inteira uma coisa que a gente não gosta. Exatamente, né? A única coisa que eu deixo aqui de recado é isso. Faça o que você gosta. Que nem às vezes a pessoa olha assim, nossa, mas ela ganha dinheiro, quero ganhar também. Mas você veja assim, eu gosto de ser a Adriana, eu gosto de fazer o que ela faz. É isso que a gente tem que ver. Porque tem coisas dentro do Personal Organizer, exemplo, arquivo. Eu não gosto de arquivo. Quando chega algum cliente para mim, eu delego. Eu delego para quem gosta e entende. Né? E assim, e tá tudo bem. Sim, ela se especializou. Exatamente, nisso. eu não preciso dizer. O importante é uma área que tem muitas especializações. Muitas especializações. Né? E essa menina que eu super indico, ela é calma, tranquila, trabalha muito com acumulador, que eu também não tanto trabalho. Eu acho que eu sou tão louca, assim, igual você, bem acelerada, enquanto a pessoa fala, então, eu falo, ai meu Deus, ela vai demorar pra falar. Você entende? Parece que tem que dar um... Exato, então eu sou muito acelerada. Então a gente passa pra frente e tá tudo bem. A gente não precisa saber fazer tudo, porque você tem que amar o que você faz para você poder ter uma entrega bacana, né? Então eu acho que é bem por aí, mas esse caminho de Personal Organizer, ele me leva todos os dias a caminhos diferentes, isso que é bacana. Porque você, quando chega na Personal Organizer, você chega, por exemplo, a personalizar um quarto de bebê. Você chega hoje alinhando o personal com a decoração. Tem um neném, te chamo pra fazer a organização. Sim. Porque se você faz esse serviço, você me orienta o que comprar pro neném. Exato, Porque assim, primeiro filho, né? Pensa que eu queria ir pros Estados Unidos naquela época. O Pietro vai fazer 10 anos. Tenho 2 filhos também, tá, gente? Então, assim, na época todo mundo tava na moda, né? Todo mundo ia pros Estados Unidos comprar carrinho. Aí era o carrinho lá das 3 rodas, todo mundo queria. E aí eu falei, acho que vou pros Estados Unidos fazer compras. Daí uma amiga minha foi, que é arquiteta, e me mandou a lista. Daí ela mandou aquecedor de lencinho umedecido. Deu, gente, você acha que eu vou ter tempo de ligar um aquecedor? Eu sou muito prática. Não, vou comprar isso. Aí quando eu fui ver tudo que as pessoas compravam pro primeiro filho, eu falei, jamais vou comprar tudo isso. Eu sou muito prática. Essa orientação, né, de compra, de decoração, de personalização, por exemplo, vai personalizar a colcha, as roupinhas do neném, roupa de cama, papel de parede. Hoje você oferece tudo isso ou não? Como que funciona? Então, na realidade, antes de saber, né, do curso lá, eu já acabava que oferecia antes quando eu fiz o curso de Baby Planner, que foi uma professora de fora que dava o curso online pra gente. Então eu peguei a primeira turma. Então, assim, me abriu muito as portas até para esse tipo de cliente que você fala, que está aqui, mas quer fazer compra lá e não sabe o que comprar. Né? Então, assim, eu digo que o cliente, muitas vezes, ele entra em contato com a gente só no final.
Quando a casa já está, que assim, as caixas chegou, o que eu faço? E a gente consegue ajudar desde lá de trás, né? Então, por exemplo, o Repaginando, a cliente só tinha cômoda. Foi um exemplo, assim, top, porque se você tem um quarto pequeno... Deixa eu só comentar, gente... A Adri faz o programa Repaginando, então assistam, porque tem coisas maravilhosas que ela fez. Agora ela vai contar um pouquinho. Então, nesse episódio em específico, a cliente só tinha cômoda. Eu amei quando eu cheguei, porque assim, você consegue dar ao vivo exemplos, a cores, eu brinco, ao vivo e a cores, exemplo do que acontece. Porque quando ela te pede, assim, o que eu compro, onde que eu coloco o berço aqui, coloco, né, lá, e você começa exatamente a instruir essa cliente o que ela pode fazer. Se ela não pode comprar o guarda-roupa, é legal que ela tenha a sua cômoda. Então, se você tem um enxoval enxuto, você consegue fazer um enxoval por um ano numa cômoda. E aí, claro, se você consegue colocar outros produtos maiores dentro de outro cômodo, né? Então, realmente tem coisas, por isso que a gente vê as blogueiras que postam, né? Às vezes, esse copo aqui não é bom, não compre. Mas por quê? Não foi bom para ela, de repente para mim é. Outra realidade, né? Por isso que você precisa entender a anamnese com o cliente, fazer tudo isso para você saber se eu te ofereço esse copo ou não. Né? Então, é exatamente esse tipo de consultoria eu dava lá atrás e faço hoje também. Exatamente para o quarto de bebê, para decoração, porque a gente tem que ver, né? Realmente, eu preciso ter muito quadro, mas eu não quero esses quadros. Eu falo, qual quadro tem a ver com você? Qual tem a sua história? Qual é mais fácil de você se desapegar ou não? Porque existe na decoração, na nossa casa, existe uma memória afetiva, que eu acho que é importante, né? Então, assim, essa memória afetiva, ela pode ser através de objetos, né? Às vezes eu, por exemplo, tenho coisas da minha avó, né? Tenho coisas do meu pai, coisas de família que eu gosto de ter perto, né? Tem gente que não gosta, né? Então, assim, isso você consegue resgatar e trazer. Eu vou contar uma história, Adri. Eu tinha uma cliente, uma das minhas melhores clientes, uma querida, tá viajando até. Tá na neve, porque eu vi hoje os stories dela. Isso é muito legal, né? A internet conecta a gente. E ela tinha um banquinho que o pai dela faleceu quando ela tinha 15 anos. E ele deixou esse banquinho pra ela. E eu fui... Ela tinha tanta coisa quando eu cheguei, porque a gente fez os armários. Ela tinha a sapateira dentro do box do banheiro social. Só usava como lavabo. E aí, quando ela foi me mostrar os sapatos, tava esse banquinho. Eu falei, mas meu Deus, mas um banquinho antigo, todo destruído. E ela falou, Jordana, esse banquinho tem um valor sentimental muito grande. Era a única coisa que eu tenho no meu pai. Eu perdi quando ele tinha 15 anos. Daí eu falei, imagina, nós vamos levar esse banquinho pra sala. Mas esse banquinho tá horroroso. O que a gente fez? A gente mandou laquear. Eu mandei pintar ele, ela lixou, pintou. Eu fiz como se fosse uma mesa de vidro, uma redoma, mais um U, tá? E coloquei o banquinho embaixo e toda a decoração dela com livro em cima. Ficou lindo. Ela de vez em quando, do nada, ela me manda uma mensagem. Jordana, eu sempre tenho a memória do meu pai aqui pertinho. Então isso é uma coisa que todos os dias é um lugar que está em destaque hoje. Estava dando um box, gente. Sim. Ela olha e pensa... Nossa, como foi importante essa... E é uma memória boa, porque a gente tem... Acho que nós, como profissionais, eu sempre falo, né? Que a gente cuida da casa do cliente da porta pra dentro. Decoração, design de interiores, arquitetura de interiores, personal organizer, né? Então a gente... É importante, porque você entra na intimidade. Eu acho que a personal é mais ainda até. Porque você entra na intimidade do cliente. Né? E você, como você falou, você tem que saber entrar, né? Tem que entrar ali com limite, se o cliente dá essa abertura ou não. E pra voltar um pouquinho, você falou essa questão de carrinho de bebê. Eu até às vezes quero fazer algum tipo de comentário na aula, mas eu até converso com as meninas. Se cada uma for dar a sua história, a aula não vai render. Mas assim, a gente via muito isso, assim, eu quero comprar o carrinho que a princesa usou. É isso! E quando você chega, ele não passa no batente da porta. Tem carrinho para apartamento, tem carrinho para casa, tem carrinho de corrida. Então, e nisso você não sabe porque você está empolgada com aquele carrinho. Não, e quando você chega, não tem peça, deu algum problema, não tem peça, você Primeiro perde filho é outra vibe. O carrinho do Pietro era enorme, cheio de detalhe. Da Luísa já pensava assim, como que eu faço para fechar e entrar no porta-malas sem me atrapalhar? Olha a praticidade. Eu já procurei um carrinho mais slim, porque eu tive muita dificuldade do Pietro, porque eu ocupava o meu porta-mala inteiro na época. Então eu levava o carrinho, não podia levar muita mala. Porque minha família não é daqui, do interior do Rio Grande do Sul, então a gente viaja muito. Da Luísa eu já falava, olha, tudo bem, o carro já era maior também, né? Mas eu, não, tem que usar metade do porta-malas.
Então, tudo isso, eu falo que o primeiro você compra o maior carrinho, o segundo já, o terceiro eu acho que nem compra carrinho, né? Eu sempre falava para as mães, faça um teste, pega uma boneca, alguma coisa, e pega o carrinho, vê se você consegue com uma mão desmontar o carrinho e colocar dentro sozinha. Porque você nem sempre vai estar com a pessoa do seu lado, a mãe, a sogra, alguém para te ajudar. Não, com certeza. Então vamos fazer esse teste sozinha, né? Então é exatamente isso. Essa orientação é importante mesmo, né? Porque às vezes as mães não têm essa noção mesmo. E é o que eu falo, também nessa questão de organização. Um dia eu não sabia, e eu sou especialista na minha área, assim como você é na sua, e a gente não tem obrigação de saber tudo. Mesma coisa que eu faço muito briefing para os arquitetos também. Porque de tanto eu chegar na casa e ver aquele closet gigantesco, de um duplex maravilhoso, que eu falava, gente, não cabe o acervo do cliente aqui, não foi feito para ele. Ele é um closet para uma capa de revista, mas não é para ele. Chama de marcenaria inteligente? Chama de marcenaria inteligente. Como que funciona? Porque é um assunto super interessante e que eu vejo também, assim, às vezes quando eu chego na casa do cliente, ou uma pessoa... Eu tenho vários clientes que na pandemia procuraram apartamentos maiores, apartamento garden, foram para casa, e eu fiz muita assessoria de decoração, né? Então eu ia lá, pegava o que ele tinha, adaptava, comprava algumas peças, e assim, o closet, todos, sem exceção, eu tive que remodelar. Por mais que seja grande, não se adequava, porque cada cliente, tem gente que tem mais sapato, tem gente que gosta das roupas penduradas, né? Tem gente que gosta do dobradinho, então a gente se adapta a cada realidade. Exato, né? E como que funciona a marcenaria inteligente? Por exemplo, eu sou arquiteta, quero fazer um closet, não tenho a tua experiência, você presta o serviço? Eu presto serviço. Hoje mesmo, na parte da manhã, eu fui até a casa de uma cliente para fazer o briefing para ela. Então assim, você vai até a casa do cliente, você fecha lá o projeto com ela. Aí você fala assim, ó, a Adriana, que é a minha personal organizer, então para o cliente eu sou sua. Ah, entendi. Ela vai vir aqui na sua casa, agora é o próximo passo. Ela vem aqui, vai tirar a medida de tudo, vai fazer uma entrevista com você. Se você não fez antes, eu vou fazer. E eu vou entender se ela gosta daquele closet, o que ela tem hoje que ela quer ter. E eu vou dar uma analisada em tudo que ela tem para ver o que está dobrado, que pode pendurar, enfim. Daí você faz essa consultoria para arquiteto e decorador e designers, marcenaria, empresa, planejados. Então hoje de manhã eu fui para uma loja, passei 2 horas lá e eu cobro isso por hora. Que legal, né? E aí eu fui escrevi tudo, aí eu meço a altura de bota, se é até o joelho. E daí você faz uma sugestão de desenho pro profissional? Não, eu só escrevo. Eu vou fazer ali a mão, depois eu passo, né, computador. Então, exemplo, se hoje a gaveta dele tem 10 de altura e eu vejo que a roupa dele bate, eu penso assim, hoje ela tem 10. Minha sugestão, 15 ou 20. Para que na hora que a gente chegue para organizar, seja uma gaveta mais funda. Porque isso também, por exemplo, meu marido é grande, né? Isso. A roupa dele não é a mesma do meu filho, não é a mesma que a minha, nem a mesma da Luísa. Então a gente também tem que adaptar isso, né? Exatamente. Porque as pessoas vão assim, eu vou entrar no Google e vou pegar as medidas de closet. Não. É a pior coisa que existe. Porque realmente eu vi também uma cliente de 1,90, que aí foi feita uma altura, né? Pegou do Google, e os vestidos dela, depois de pronto, estava batendo embaixo. Então assim, não foi feito um estudo, porque é altura, né? Um é maior que o outro é mais baixinha. Tudo isso tem que ser estudado. E aí eu passo esse briefing para o arquiteto e ele vai fazer todo o projeto em cima. Se aconteceu alguma coisa, Adri, você deu aqui a ideia de 5 gavetas, mas só posso ter 4. O que você me sugere? Então, durante todo esse projeto, eu vou conversando com a arquiteta. Uma consultoria para até ajustar o closet final. Exato, porque o ideal é, claro, ter tudo que o cliente quer, mas às vezes ele não consegue. Então a gente vai, né, junto com o arquiteto ali mudando. Então isso aqui eu posso tirar daqui. Cada vez mais é um projeto personalizado. Mas vai se adequando a cada perfil de cliente. Exatamente. E eu falo que assim, para o arquiteto é muito legal ter esse profissional, porque é um tempo que vocês não têm para fazer. Não tem. Porque já é muita coisa, vai em obra, faz aquilo outro, então assim, por que não delegar? Eu delego, eu já cheguei a um ponto que eu tenho 2 equipes que vai para mim nos meus projetos. Às vezes eu não consigo ir. Então, depois de 7 anos, né, eu tenho a empresa 7, há 2 anos eu já tenho essas equipes que eu consigo falar, essa aqui é a Adriana. Mas para você que é profissional, uma dica de ouro, tá? O que é o briefing, né, gente? É a entrevista com o cliente, até para entender, porque às vezes a gente fala briefing, a gente americaniza algumas coisas, mas é a entrevista com o cliente que a gente vai fazer um projeto, consultoria. Quando eu faço esse briefing, eu deixo meu celular no modo avião, tá? E eu gravo a conversa, porque
Se eu chegar para você, Adriana, e falar, Adriana, eu vou fazer o seu closet, e para eu personalizar e deixar mais adequado à sua necessidade, e às vezes quando eu vou anotando eu posso perder alguma informação. Você se importa que eu grave a ligação, essa entrevista, esse briefing? A pessoa normalmente diz, não tem problema, e eu deixo gravado. Porque depois, às vezes, é assim, Adriana, quando você tem um projeto, você faz e lembra de tudo. Agora que você tá com 6, passou do número 5, gente, já é uma loucura. Então você pensa, meu Deus, tenho 10 projetos, e agora? Ah, não, daí você lê a entrevista e você lê um brief, lembra? Mas se você escutar, eu coloco o fone e desenho e me concentro de novo em tudo que eu tive de conversa com o cliente. Porque às vezes, alguma coisa ele falou e a gente tá anotando, você não percebeu. Então isso é uma dica super bacana, né? Sim, com certeza. Até porque é o que você falou, né? Quando você faz ali um projeto, ele pode durar meses ou anos. E você não vai lembrar mais aquela primeira entrevista que ele conversou com você. Não lembro. Eu fiz um projeto de um sobrado e aí o cliente falou, Jordana, tem luz na cabeceira. Gente, eu entreguei esse projeto há 2 anos atrás. Eu falei, olha, mas você não consegue ver? Não, eu preciso chegar no escritório, abrir o detalhamento ou olhar uma imagem para relembrar. Gente, é 2 anos. Esse tipo de detalhe tem que ser. Por isso a gente às vezes pensa, o projeto... Gente, tem muitos detalhes, né? A gente tem que pensar, quando a gente monta, a gente tem que pensar em tanta coisa que como é importante ter uma prestadora de serviço, que não deixaria de ser uma pessoa, uma consultora, que vai te ajudar a organizar a vida do cliente. E sempre o cliente pergunta pra você alguma coisa, né? Que nem hoje de manhã ela perguntou, o que você acha? Camiseta dobrada ou, né? Ou eu coloco, enfim, pendurar. Eu falei, não, tem que pendurar. Mas é que meu marido não gosta. Eu falei assim, olha, como é que você acha? Como que é o dia a dia dele? Ele organiza as camisetas? Não, ele pega uma e joga. Eu falei, tá vendo? Então não fica prática dobra. Então quer dizer, mediante o que ela te passou, é o que você vai dar de exemplo pra ela, né? Então ela acaba respondendo a pergunta pra você. Então não é você, não, o certo é pendurar. Se você chega, né, impondo isso pro cliente, você já perde. Com certeza. Então, e assim, bacana. Também você vai contornando, assim, algumas necessidades é pra aquela, eu falo, né? Quando eu faço um projeto, eu não faço o projeto pra eu morar, né? A gente faz pro cliente. Quem tem que ser feliz ali dentro é o cliente. Nós vamos adaptar, e aí às vezes eu falo, o cliente fala, olha, eu quero uma mesa redonda para 16 lugares. Uma mesa de 16 lugares não é viável. Aí eu coloco no chão, eu faço com a fita crepe, entendo. Às vezes, esses dias eu levei pro cliente entender uma mesa de 1,80 para ver que não tinha necessidade. E aí você vai orientando ele da menor forma possível. Porque às vezes eu sento e falo, olha, você me contratou para solucionar várias coisas na sua casa que não estavam funcionando bem. E eu quero o melhor para sua família. Então, às vezes também, por mais que o cliente, você está direcionando, olha, o cliente não, o meu marido faz a bagunça. Será que se a gente pendurar não vai ficar melhor? Então a gente também consegue com jeito, né, Adri? Com jeitinho, claro. Eu falo que é com todo amor no coração, né? Porque a gente gosta muito do que a gente faz. Mas você tem que ter essa liberdade de falar pro cliente, olha, o ideal pro seu espaço é esse. Mas eu quero aquilo. Gente, a gente vai adaptar, né? Mas se você está contratando um profissional, é importante escutar e entender qual que é a melhor solução, né? Exatamente. Eu falei até com um cliente semana passada, que assim, a gente fez a pré e a pós dele. E aí você, claro, tem todo o contato com a louça, com tudo, e estava muito suja a louça deles, né? Engordurado e tudo mais. E ele tinha mensalista. E eu tive que dar esse feedback para ele. Pessoal, olha, para você tem uma mensalista, tá bem complicado. Tal área estava suja, tal área tá copo. Eu pedi, eu levei uma pessoa a mais que ela lavasse a louça, muita gente que não faz parte, mas levei, expliquei para ele. Ele vou mandar ele embora. Ele falou, então quer dizer, às vezes a gente é ruim, mas o cliente pega uma confiança de mostrar. Ele viaja muito, ele delegou coisas que ele não enxergava no dia a dia. Então quer dizer, não estava exatamente, não tem tempo. Então, quer dizer, isso faz parte também do nosso, né? É entregar sempre algo a mais. E uma coisa interessante, né? Eu aprendi, inclusive, com uma professora da escola, a Jane. Quando finaliza um projeto, ela, por exemplo, ela faz interiores, né? E decoração. Jordana, fiz uma sala. Eu fotografo pra secretária do lar a orientação. Por exemplo, fiz uma decoração de uma mesa de centro. Eu fotografo a mesa de centro em caderno. Eu achei isso muito bacana. Porque, também. Gente, é uma dica de ouro. Porque o que acontece nós como profissionais? Cada vez que eu vou num cliente, a pessoa limpou, ela acumulou diferente. E daí eu chego e me dá uma agonia, tá? Eu já começo a mexer. Né? Eu tenho toque.
Então, assim, o que acontece que eu acho que é legal? Ela encadernou tudo isso. Olha, a mesa de centro vai ficar assim, a mesa de jantar é assim, a mesa lateral assim. Então a pessoa pode tirar tudo de dentro e depois ela faz essa orientação para a secretária. Você faz isso, Adri? Também. Porque existe, por exemplo, o closet. Você vai arrumar meu closet. E depois? Que fica? Como que funciona essa manutenção? Então, na realidade, já está incluso que a gente treina a diarista ou a menina que fica na casa por mês também. Isso já está incluso. Então, a gente já vê com clientes, no caso é diarista, quando que ela vem. Pra gente casar a nossa estadia lá com a ida dela. Então a gente vai passar tudo para ela, a gente faz ela fazer, grava o vídeo, manda para ela e para o cliente, para dizer, ó, eu ensinei. Que muitas vezes ele não está junto. Então só a gente fala, eu fiz. Tem algumas também que eu dou feedback, ó, ela mesma fala, não vou manter, não vou conseguir, porque não tem aquele agrado, sabe? E eu já dou esse feedback também. E Adri, assim, ó, por exemplo, eu quero fazer minha dispensa. Vamos dar um exemplo hoje. Se fosse fazer na minha casa, faria a minha dispensa. Sim. Que, assim, eu até segui algumas dicas, não tenho o curso e também, mas assim, coloquei tudo em divisórias, tem tudo, é até bem organizadinha. Porque eu aprendi uma coisa muito legal, as coisas venciam na minha dispensa. Porque eu não via, eu colocava tudo lá no fundo, então hoje eu tenho tudo em cestinhas, assim, tá bem organizado. Mas assim, closet. Como é que eu sei, você me dá um gabarito pra eu deixar igual, porque eu vejo nos stories seus, tá? As meninas tudo com gabarito, claro, que é uma velocidade que eu nunca vou ter. Mas aí você deixa um kit de gabarito pro cliente. Gabarito, sim. Tem 4, eu uso 4 tamanhos. Então se eu usei 3 na casa, eu vou deixar os 3. Se eu usei os 4, eu deixo os 4 e eu ensino. Pra exatamente que você usa o gabarito, né? Acabou de passar roupa e tudo mais, ela vai lá, dobra e a gente ensina e deixa o kit para o cliente. Conforme o tamanho que ele necessita. Conforme o tamanho, exatamente. Aí, e a despensa também, a gente dá essa dica que é muito bacana, assim, abriu, coloca em pote. Né? A gente vê a data de validade. Fale a dica importante da Adri aí, gente. A data de validade você vê ali na embalagem, pode pegar uma etiquetinha mesmo de papelaria e você coloca embaixo. Se é um produto que você não usa muito, né? Para você ver a data, já que você vai jogar a embalagem fora. Coloca dentro do pote. Então você sabe que ali, aí você coloca a etiqueta, fubá. Você sabe que ali é fubá, então fica fácil para você e para todos da casa. Porque eu falo que as pessoas que moram na casa também são perdidas, né? Eu vejo na minha casa também, né? Às vezes é casa de ferreiro, espelho de pau. É organizada, Mas as pessoas, onde tá tal coisa? Eu falei, gente, ou então é aquele cliente que fala assim, você veio aqui em casa e agora eu tô perdido. Eu falei, gente, como assim? Está tudo fácil, né? Fácil pra você, né? Organizou. Mas assim, é abrir e ver as etiquetas, que fica tudo etiquetado, claro. Né? Então realmente é essa questão, se eu deixava o copo aqui, eu vou ter que olhar a etiqueta e vou deixar ele aqui. Né? Então a gente entende muito bem isso. Então assim, abriu o alimento, coloca no pote, embaixo, mais pesado, estoque. Eu fiz também para um cliente um cardápio. Eu não sou da área, né? Mas a gente entende assim, tem algum celíaco, tem algum que não pode com lactose? Não pode. Então vamos montar aqui um cardápio. E aí eu fui entender com a família toda o que eles gostavam de comer. Eles me deram todo esse briefing que a gente fala, né? E eu montei um cardápio. Então assim, a empregada não precisa mais ligar todos os dias para ela, para saber o que vai dar. Todo mundo da casa sabe o que vai comer. Então, por exemplo, se você tem creme de milho uma vez na semana, eu sei que você tem que comprar por mês 4 latas. Então isso cai também a compra de mercado. Então eu falo que eu sou muito querida e odiada ao mesmo tempo pelas empregadas. Porque a gente sabe, gente, que tem muita coisa que às vezes sobra, que o pessoal leva. Isso é uma realidade, é legal a gente falar. Claro. Eu preciso de tal coisa. Você vai lá e compra. Você compra 2, 3, 4, às vezes vence. Já que tá vencido, eu vou levar pra mim. E não, isso é dinheiro. Então a gente deixa o cliente feliz, ele sabe o que os filhos estão comendo e tem uma economia, que isso é fundamental hoje em dia. Né? Eu falo que eu economizo para o cliente como se fosse para mim. As meninas falam, vamos colocar um pote, que eu falei, não, gente, mas realmente precisa desse pote? Eu fico com dor no coração, sabe? Eu me coloco no lugar do outro, que eu acho que isso é fundamental. E Adri, assim, finalizou toda a parte de organização. Chega você fazer essa consultoria em lojas, por exemplo, né? Tô com a despensa organizada, closet, tudo organizado. E agora falta humanizar a casa, né? Porque às vezes a casa fica fria e o cliente cansou de errar, né? Então o que acontece? A gente tem, normalmente, pós-mudança, a gente tem uma consultoria, como se fosse uma consultoria de decoração. Você chega com esse cliente e vai comprar manta, você vai comprar o tapete, a almofada, papel de parede. Como que você faz isso hoje?
Então, já aconteceu dessa questão até de prédio também, né? Construtoras me chamar para fazer, por exemplo, foi entregue um salão de festa e o espaço gourmet. Então ele vai me dizer a quantidade de pessoas que cabem ali, eu vou até o local para fazer uma vistoria e eu vou em Campo Largo e eu compro. Né, em algumas lojas, o copo, a taça, né? Então tem churrasqueira, eu vou precisar de prato, vou precisar de grelha, já fiz esse serviço e para o cliente também. Adri, veja o que precisa e ele me dá a carta branca para comprar tudo. Então eu tenho um cliente que eu tenho o cartão dele. Claro que tem limite, né, gente? Tudo tem bem. limite. Não é ilimitado. Não é ilimitado. E aí ele fala assim, então veja tudo que precisa, essa é a minha linha, você já conhece, mais ou menos, veja o que precisa e compra. Se você achar alguma coisa que está rasgada, pode tirar, algum pote feio, então isso já aconteceu também, da gente fazer tudo isso. E você, assim, hoje eu vejo isso como uma necessidade para todos os níveis, né? Sim. Então, assim, pense, você tem uma casa mais organizada, você vive melhor. Você tem mais tempo livre para fazer as outras coisas, né? Eu chego em casa, eu tiro as coisas da minha bolsa todos os dias, excesso de papel, eu não fazia isso antes do livro, tá? Mas eu tiro e aí coloco, e tem um lugar pra minha bolsa, eu deixava às vezes. Eu sou desorganizada, tá? Eu tive que me reeducar. Sim. E estou muito feliz. Então, assim, essa organização facilitou a minha vida. Exato. E eu tenho mais tempo para outras coisas. Eu tirei no lugar, coloco no lugar. Parece simples, mas para quem é desorganizado não é tão simples. Exatamente, tá? E aí, minha pergunta é assim, hoje você atende, porque assim, o personal organizer hoje, ele continua sendo, eu sempre via o personal organizer como eu via antes um decorador, um design de interiores, que era para uma pessoa que tinha bastante dinheiro, né? E hoje eu vejo assim que as pessoas, para comprar um sofá, elas me procuram. Eu faço muita consultoria por hora. Jordana, eu quero comprar minha sala, você vai comigo na loja? Eu vou, especifico, escolho tecido, acho isso muito legal. Agora eu vou fazer uma consultoria que ela disse, gente, a casa dela é maravilhosa, maravilhosa, só que extremamente clássica, né? E ela assim, eu não quero errar, porque eu já errei quando eu comprei pra essa sala. Está muito carregado. Então eu quero trocar os tecidos, quero comprar alguns objetos. Então é uma repaginação do que tá bom, porque está bonito, só que tá carregado. Porque a decoração ela também vai se mudando. Como a gente muda, a decoração também faz parte. A gente vai colocar cortina, tem muito babado nas cortinas, vai deixar uma coisa mais moderna. Enfim, você tem essa procura? Você hoje tem essa procura? Olha, eu quero... Que nível de cliente que você atende, assim, de todos os níveis de clientes? Como que funciona isso? Por exemplo, eu quero contratar um personal organizer. Isso é um serviço que ele é elitizado ou não? Ele é acessível para todas as pessoas? Ele é acessível. Eu falo que isso depende muito de cada um. Tem algumas amigas minhas que assim, eu quero atender só a classe A. E ela só atende a classe A. Você só vê ela com a classe A e tá tudo bem, como eu falo. Eu atendo da classe A a C. Porque eu acredito que todo mundo pode se organizar. Já teve uma cliente que falou assim, Adri, eu juntei dinheiro para ter você aqui em casa. Não porque seja algo assim absurdo de pagar, mas porque a pessoa que tem a renda ali, né, mais, enfim, enxuta, ela já tem outras coisas para fazer. E era um sonho dela ter. Então eu acredito, até por feedback que eu recebi, por isso que me abriu as portas, que eu já tive um quadro na Band, na RIC, porque a gente fala para essa classe também, né, para a classe A, B e C. E aí, se eu não posso ter aquela caixa de couro, eu posso ter aquela caixa ali mais simples. E fica da mesma forma. Eu tenho soluções em todos os nichos de mercado. Exatamente, Então, assim, né? Então, se você me perguntar qual a classe que você atende, eu atendo todas. Todas as pessoas que precisam, eu tenho um tipo de serviço. Porque se eu for só com uma menina, é bem mais barato. Claro. Se a menina for, é bem mais barato. Se eu vou com uma equipe grande, claro que é mais caro. Então, a gente vai se ajustando no que eu posso te atender, no que você tem. E da mesma maneira que se eu quiser contratar, por exemplo, só para fazer uma decoração da sala, eu, né, como eu decoradora, você faria só um ambiente? Por exemplo, eu quero fazer só a minha despensa, quero fazer só lavanderia. Você consegue organizar só esse espaço? Só. Tem cliente que me pede o orçamento da casa toda e me fala, coloca em parte, só o meu closet, só a sala. Então a gente também passa... Consegue fazer. Não só na questão da mudança, numa casa que você já vive mesmo, né? Já está tudo organizado, não é mudança. As pessoas fazem muito isso também pontual. Até para ter essa experiência. Eu tenho muito cliente que fala, eu era mais ou menos assim com o personal, mas agora eu me apaixonei, quero fazer tudo. Quero você para sempre na minha vida. Há uns 20 dias atrás a gente fez um cemitério. Assim, né? Quando você imagina que a personal vai estar no cemitério? Meu Deus, eu não acredito. Organizar os mortos? Não, o arquivo.
Foi organizar arquivo, né? Então, pegar cada arquivo, então, assim, levei as profissionais, né? Estavam lá a letra A, B, então você vai colocando, etiquetando tudo. Então fica mais fácil, chega alguém, ó, preciso de tal, você vai lá, pega a pasta X. E Adri, o MIT, né? Eu falo que o MIT do momento é sustentabilidade. Exato. Né? Porque assim, a gente vê assim, Feira de Milão, né? Foram ressignificadas várias peças de designs assinados, né? Tom Dixon, Philip Stark, fizeram um relançamento dos seus produtos com produtos biodegradáveis, porque existe uma preocupação com o descarte hoje, né? Não hoje, só usar o que tem hoje de sustentável. Dentro da organização de uma casa, dentro da decoração, como que você vê esse assunto? As pessoas chegam a ter essa preocupação? Olha, eu confesso que pro meu, muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, né? É muito pegada mesmo, né? Eu acredito que quando a pessoa tem muito isso, eu acho que ela nem leva muito a personal. Eu digo isso de novo, né? Porque eu nunca tive essa experiência. As pessoas querem, de repente, economizar, sim. Com a preocupação, mas não que eu não quero que você coloque essa caixa, eu quero que você coloque essa caixa, por isso e conta a história, né? Então, comigo, realmente, acontece, eu acho que zero. Né? Eu não posso porque dizer é um mercado, né? que não tem tanta preocupação, porque não tem muito também, se você for pensar. Porque hoje na decoração tem, por exemplo, tem uma cadeira, vou usar a poltrona que tem em bom estado, vou estofar ela, vou ressignificar um quadro, troco sua moldura. É muito mais fácil. Acontece assim, eu tenho essa caixa e eu quero usar essa caixa. Então, ok, vamos tentar encaixar a caixa que você já tem em outros. Né? Eu sempre falo muito isso e sou muito clara. Os produtos, a gente leva em consignação. E o cliente acerta depois direto com a loja. Não, Adri, eu não quero os produtos. A organização é feita do mesmo jeito. Talvez para uma foto, para uma coisa, não fique tão bonita assim. Mas a gente sim reaproveita tudo que o cliente tem. Por exemplo, que a gente não gosta de reaproveitar, não é que não gosta e a gente explica por quê. Cabide de lavanderia. Porque deforma a roupa, não é para aquela peça. Então a gente tenta falar isso para o cliente. Ai, não, mas eu não posso trocar. Então não tem problema, mas fique ciente que daqui a 1 mês, 2, fica olhando aqui para ver se não marca. Então você dá também uma consultoria para o cliente, que aquilo não vai ser legal para a vida. Que assim, que ele puder, ele troque. Né? Mas a gente consegue reaproveitar essas caixinhas. Porque a minha lavanderia tem uma coisa muito legal. Você devolve, você ganha R$1 de desconto. Você ganha, exato. Eu devolvo inclusive o saco. Saquinho, dobro lá, coloco na próxima vez, porque eu levo a roupa de cama, às vezes mando casaco, alguma coisa. Eu devolvo, porque, gente, não tem, realmente deforma a roupa. E tem algumas que até aceitam o seu cabide. Às vezes eu mando com o meu já. Que aí já vem que quando eu coloco da lavanderia já me dá toque. Eu nunca tinha pensado nisso, então, vou tentar. Eu levo, aqui não é de praxe, mas algumas aceitam, né? Porque já vem ali perfeito. Sim, já vem só encaixado aí. Exatamente, porque já acontece essa troca quando você lava, né? De plástico, você estende ali já de plástico para troca que está no seu closet. Você já tem que fazer essa troca. E já é bem complicado, porque às vezes passa e tudo mais, então você tem que abrir, é uma perda de tempo. Então aquilo que eu falo, tudo que te ganha tempo hoje em dia é maravilhoso, porque as pessoas te contratam, me contratam para ganhar tempo. E Adri, conta um pouquinho pra gente sobre o Repaginando. O Repaginando. Porque é um programa que foi um sucesso, né? E como que você chegou no programa, assim, pra gente entender um pouquinho? Pois é, então, como eu cheguei, deixa eu lembrar. Na realidade, eu comecei lá atrás com a Rick, foi a minha primeira casa. Eu ia no programa da Valkyria Melnick, no Ver Mais, dando dicas de organização. E aí depois eu fui para outra emissora e tudo mais, e aí eu fiquei sabendo desse quadro e eu entrei em contato com eles. E quando eu entrei em contato, falei lá com a menina, uma querida, a Mabel, e ela falou, Adri, era você que eu queria. Nossa, que bênção, né? Então, gente, olha que legal, a oportunidade não cai no colo da gente, né, Adriana? A gente isso, a gente tem que correr atrás, né? Eu falo que eu bato na porta de todo mundo e às vezes eu mando áudio, eu falo, enquanto você não me disser não, eu não vou parar de encher o saco. Aí a pessoa persistência, fala, exatamente, E aí é assim que eu faço, eu fico sempre de olho, como eu te falei, me incomoda ficar parada, me incomoda eu conseguir isso, eu preciso conseguir aquilo outro. Tudo dentro do meu nicho, né? Então eu sempre achei que esse quadro de organização, ele tem que existir. Porque ele é um quadro, porque quem faz o Repaginando de arquiteto é o André. O André, exato. Ele faz a reforma e você entra com a organização. Exato. É porque eu vi um vídeo no YouTube, isso. Tá? Então você fala da organização dentro daquele espaço. Exatamente. Então é uma parceria que você tem junto, pra você ver que a sua profissão é um
um complemento. Exato. Você complementa tanto na decoração, né, que agora com a decoração você poderia entrar dentro com um profissional de arquitetura e fazer organização e decoração. Exato. Poderia entrar com um profissional de design de interiores, organização e decoração e engenharia, né? Exatamente. Porque, como eu falei no começo, esse quarto de bebê foi maravilhoso, assim, porque você dá a dica para quem está em casa, como eu falei. Preciso comprar só um, qual que eu compro? O armário ou a cômoda? De repente uma pessoa leiga, assim, eu vou comprar o armário porque ele é maior. Não, mas às vezes a cômoda dá para trocar em cima. Então. Né? Você coloca todos os acessórios, tem muitas coisas legais, então, né? Ela tem mais de uma função, né? Então, por isso que eu falei, realmente casa, e é uma bênção estar, assim, o programa tá um sucesso, vai ter outra, né, agora esse ano ainda. Pois é, eu acompanho o André, ele tá no grupo, então, ele falou lá que logo já vão começar a gravar. Então, e é bem legal, porque é isso, mostra realmente a dificuldade que as pessoas têm. Hoje em dia já se troca a caixaria de dentro, quando você compra. Eu não tenho condições de ter um arquiteto, de mandar fazer um móvel, então eu compro pronto. Você tem a opção em algumas lojas de trocar a parte de dentro. Eu preciso só de mais cabideiro, de gaveta, tem a opção de trocar, tem. Mesmo os prontos? Mesmo os prontos. Você pode personalizar. Então eu posso te contratar só para personalizar um armário dentro da minha necessidade. Então eu falo, então quer dizer, esse é de repente para classe A, de repente para uma classe B e C, então na hora que você for comprar, pense em tudo que você tem antes, né, para você comprar aquilo que vai te atender, porque você compra um armário, nossa, e o que eu faço com ele? Não coube nada. E a frustração é grande, né? E às vezes, né, cada um dentro da sua realidade. Exatamente. E Adri, vamos pensar assim, nesse mundo de design, decoração, organização, se você fosse dar uma dica para a pessoa, né? Olha, você teria que fazer isso. O que você, para contratar uma pessoa, qual que seria essa dica? Então me contrata que eu falo. Boa. Né? Eu acho que não tem muito segredo, né? Porque aquilo que eu falo, aquilo que as pessoas não entendem é muito difícil, né? Então eu acho que tem que ir atrás de uma boa profissional, isso é a primeira coisa, para entender como vai ser essa rotina, né? Para entender como vai ser o seu dia a dia, porque é primordial, porque da casa vai para o escritório, para o corporativo também. Eu digo isso porque eu faço muito isso, né? Então quando eu entro na casa do cliente, a gente já tenta ver onde eu posso me encaixar mais na vida dele, para que você fique para sempre, né? Então é muito isso, é ter pessoas com seu estilo também, não entregar e pronto, né? Que é o que a gente procura fazer. Então é se cercar de bons profissionais. E os bons profissionais são isso, é muita indicação. A gente vê que o tempo muda muito, né? Antigamente você entrava no Google, tá? Hoje não é só o Google, é indicação também. Nós entramos na casa, como você falou, na intimidade das pessoas, né? Como é que ela se porta. Eu tenho muito cliente que me segue assim, só enquanto eu estou na casa dele, para ver o que eu vou postar. Eu tenho certeza que é isso, não precisa esconder. Sério? Entendeu? Por quê? E o que eu posto? Eu posto ali uma dobra, uma coisa, jamais eu exponho esse cliente, né? Mostrar alguma peça ali mais íntima, né? Até no outro podcast que eu fui, é legal falar que o amigo ficou, o que você encontra nas casas, né? Me conta que eu quero saber. Ai, meu Deus, né? Aquela caixinha, eu falei, para, que isso eu não vou falar. Intimidade, né, gente? Então assim, nisso jamais eu tiro foto. Não, é claro, né? E eu acho que é isso que as pessoas querem ver realmente. Nossa, realmente é uma boa profissional. Foi, não postou tal coisa, eu falei tal coisa, né? E assim como a gente encontra outras que falam também, olha, aqui tem um cabide de lavanderia, gente, isso não pode acontecer. Você não pode falar isso na casa do cliente. Não, né? Você tem que adaptar a realidade dele, exatamente, né? Por mais que você não exponha, isso é uma questão de expor, que eu tenho muito cuidado. Jamais eu exponho quem é o cliente, ou o endereço, eu posto ali às vezes o bairro onde eu tô, mas só... Né? E tudo isso as pessoas ficam ligadas porque a gente recebe muito esse feedback. Então todo feedback que você recebe, você vê, opa, então esse é o caminho. É o caminho. E Adri, sobre o curso de decoração. Então você está se formando em decoração de ambientes. Qual que é a sua perspectiva agora? Você já é uma personal organizer consolidada, né? Já tem um mercado bacana, todos os públicos, já tem uma equipe. E aí, como decoradora, como você se vê como decoradora agora? Porque é um novo momento da sua vida, né? Exatamente. Eu acho que é a questão de ajudar mais ainda o cliente, como eu falei, né? É mais uma porta aí que se abre. E eu pretendo ficar no meu, né? Não vou abandonar a minha profissão de organização. E eu já entrei com essa ideia de estar junto, né?
E eu vejo cada vez mais, o curso é muito bacana, super aconselho a você estar em casa fazer, porque realmente eu acho que meio que superou as minhas expectativas, e está superando cada vez mais. Até essa coisa, tem uma aula extra, tem isso, procura fulano, ciclano, então existe essa ajuda, né? De você não fazer só aquilo. Eu entrei exatamente com isso. Eu vou aprender a colocar o vaso aqui, o quadro certo, tá tudo bem, né? E realmente ele abre muitas portas, a gente conhece muitas pessoas. Sempre que eu encontro alguém, eu deixo o meu cartão, já falei com um monte de arquiteta, e tem que ser legal. Assim, né? Porque é boca a boca, né? Exatamente. Então, me fez abrir as portas também para o mundo náutico, eu sou boat organizer também, de muitos clientes daqui que tem barco. Então, e você, esse start foi no curso? Não foi. Na realidade, eu conheci a Ana da Prisma, que ela trabalha com isso. Então foi meio que uma coincidência. Entendi. Eu falei, você é minha parceira a partir de agora. Eu chamei ela, porque ela morreu de rir, né? Ela falou, vamos. Eu falei, vamos. Por quê? Porque ela tá exatamente no mundo que eu gosto, né? Então, porque isso a Ana é a nossa professora, né? Então ela já faz isso, tá no projeto náutico aí há 4, 5 meses, então assim, e o meu também casa super, né? Porque a organização náutica é muito diferente de uma casa. Com certeza, é outra realidade. Outra realidade, que você precisa conhecer os produtos, o que vai, o que não vai, então assim, é muito gostoso. Então é isso, esse mundo apareceu para mim de clientes daqui, que me levaram para a segunda casa no mar. Então, uma oportunidade nova. Adri, muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, espero que gostem, comentem e aguardo vocês no próximo podcast. Isso aí. Obrigada, Jordana. Até mais. Você tem interesse em decoração ou design? Quer saber mais sobre a área? O Centro Europeu traz para você um novo podcast. É o DDD, Descontração com Design e Decoração. Um programa voltado para os amantes da criatividade, em conversas divertidas e descontraídas. Vamos receber diversos profissionais da área para trocar experiências e muitas histórias. Eu sou o Felipe Bender e, juntamente com a Jordana de Fraga e a Lorena Furosawa, te esperamos aqui no DDD.